Olá, queridos alunos do quarto ano, aqui é a professora Eva Mara. Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar de divisores de um número natural. Abram a apostila na página 166, para que vocês possam estar acompanhando. Divisor de um número natural é todo número natural diferente de zero, pelo qual ele pode ser dividido sem deixar resto. 2 é divisor de 4. Por quê? Porque eu consigo dividir 4 por 2 e é igual a 2 e resta 0. Então, não sobrou resto, ele é um divisor. Mas não é apenas quando o divisor é 2 que o resultado da divisão de 4 é exato. O número 4 tem outros divisores. Então, eu consigo dividir o 4 por 1, é igual a 4. Então, 1 é divisor de 4. Eu consigo dividir 4 por 2 e é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, 2 é divisor de 4. Eu consigo dividir 4 por 3? Não, não é uma divisão exata. Então, 3 não é um divisor de 4. Eu consigo dividir 4 por 4? Sim, é igual a 1. Então, 4 é um divisor de 4. Se eu estou procurando os divisores de 4, eu vou testando. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4. As divisões que deram exata, então não sobrou resto, é um divisor de 4. Quando chega nele mesmo, eu terminei de encontrar os divisores. Os números 1, 2 e 4 são divisores de 4, porque 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Ou seja, 4 é múltiplo desses números. 4 é múltiplo de 1, de 2 e de 4. Por que múltiplo? Múltiplo são as tabuadas que eu encontro 4 como resposta. Então, eu encontro 4 na tabuada do 1, eu encontro 4 na tabuada do 2, eu encontro 4 na tabuada do 4. Isso é múltiplo. Bom, 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Agora a pergunta, quais são os números que dividem o 4 e resta 0? 4, quando eu divido por 1, é igual a 4 e dá uma conta exata. O 4 eu consigo dividir por 2, o resultado é 2 e não sobra resto. O 4 eu divido por 4, é igual a 1 e não tem resto. Portanto, os divisores de 4 é 1, 2 e 4, certo? Aprenda também. O número 1 é divisor de qualquer número. O que isso significa? Significa que eu consigo dividir qualquer número por 1, certo? Olha os exemplos. 9 dividido por 1 igual a 9. 10 dividido por 1 igual a 10. 4 dividido por 1 igual a 4. Então, qualquer número eu consigo dividir por 1. Todo número diferente de 0 é divisível por si mesmo. Então, qualquer número que você pense, você consegue dividir ele por ele mesmo. E o resultado vai ser sempre 1. 6, se eu dividir o 6 por 6, igual a 1. Se eu dividir o 5 por 5, igual a 1. Se eu dividir o 9 por 9, igual a 1. O maior divisor de um número é o próprio número. Então, olha só. Aqui eu já estou falando de divisores. Quais são os números que dividem 8 e tem resto 0? Então, eu consigo dividir o 8 por 1. Eu consigo dividir o 8 por 2 e tem o resto 0. Eu consigo dividir o 8 por 4 e tem resto 0. E eu consigo dividir o 8 por 8 e ter resto 0. Quais são os divisores de 4? Então, todo e qualquer número posso dividir por 1. Por isso, eu começo por 1. Divisores de 4, 1. Depois do 1, quem que divide o 4 e dá resto 0? O 2.
Quem que divide o 4 e dá resto 0? O 4. Nenhum número é divisível por 0. O menor divisor de um número é 1. O conjunto dos divisores de um número é finito, certo? Quando eu falo de múltiplos, é infinito. Mas como eu estou falando de divisores, ele é finito. Então, ele termina quando chega nele mesmo. Divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Por quê? O 1 divide o 6 e dá resto 0. O 2 divide o 6 e dá resto 0. O 3 divide o 6 e dá resto 0. E quando eu cheguei nele mesmo, que é o 6, dá resto 0. Quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. Muito bem. Agora, vocês vão estar abrindo a apostila na página 167, certo? Essas vão ser as atividades que vocês vão estar realizando. Então, olha só. O exercício 1, faça um X nos divisores de 15. Como que você vai resolver? Você vai pensar, bom, o 1 é um divisor de qualquer número, então você tem que fazer um X nele. Na tabuada do 2, olha como fica simples se você perguntar dessa forma. Na tabuada do 2, tem 15 como resposta? Não, então ele não é um divisor de 2. Na tabuada do 5, tem 15 como resposta? Sim, então ele é um divisor de 15. Na tabuada do 4, tem o 15 como resposta? Não, então eu não faço um X, ele não é um divisor de 15. Na tabuada do 10, tem 15? Não. Na tabuada do 8, tem 15? Não. Na tabuada do 3, eu tenho 15 como resposta? Sim. Então, ele é um divisor de 15. E na tabuada do 15? Claro, porque chegou nele mesmo. Então, divisores de 15. 1, 5, 3 e o 15. Olha o 2, o exercício 2. Determine os divisores dos números abaixo e faça um círculo em volta do maior divisor. Então, quem são os divisores de 3? O 1 e ele mesmo, o 3. Você vai circular qual? O maior, que é o 3. Quem são os divisores de 32? Todas aquelas tabuadas que você acha o 32 como resposta. Então, começando sempre pelo 1. 1, 2, o 3. Por quê? Por que o 3? Ah, mas na tabuada do 2 não tem 32, professora. Tem sim. Se você passar a tabuada, se você passar 2 vezes 10, 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes 13, 2 vezes 14, 2 vezes 15, quando você chegar no 2 vezes 18, 2 vezes 16, você encontra 32, certo? Então, é um divisor. Ah, mas na tabuada do 3 não tem 32. Tem sim. Se você fizer 3 vezes 11, ou volta aí para você ver. Divide 32 por 3. 1 vezes 3, 3. Você vai encontrar... Você vai encontrar na tabuada do 1, do 2, do 4, do 8, do 16 e do 32. Tabuada do 24. Então, olha lá, divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Divisores de 15. 1, 3 e 5. E 15. Divisores de 63. 1, 3, 7, 9, 21 e 63. Ok? Bom, depois é escrever verdadeiro ou falso. Prestem atenção. 7 é um divisor de 20? Prestem atenção. 2 é divisor de 100? Então, só é divisor quando eu consigo dividir um número pelo outro e resta 0. Observe os números do quadro no exercício 4 e respondam a pergunta A, B e C. E depois tem o exercício 5. Um total de 32 idosos participou de um evento para explorar as trilhas de um parque ecológico. Faça um X nas quantidades que permitem dividir o grupo em número exato de pessoas.
Então, eu consigo dividir o 32 por quem? Certo? Prestem atenção. Bom, se vocês tiverem dúvida, marquem aí o exercício que vocês tiverem dúvidas para a gente poder estar resolvendo quando nós voltarmos, ok? Até a próxima aula.